Boa noite, tudo bem, pessoal? Meu nome é Jennifer, eu sou nutricionista, para quem não me conhece. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, que é sobre imunidade. Mas antes disso, eu queria anunciar a live de amanhã, né? Nesse período de junho, a gente está tendo lives muito interessantes de vários profissionais. E amanhã nós vamos ter a live da doutora Adriana Klein, que ela é terapeuta ocupacional. Amanhã, às 8 horas também, né, no grupo da Procura. E vai ser um tema também muito interessante sobre posicionamento, conforto e função. Desafios da terapia ocupacional para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Então, é um tema interessante, é importante todo mundo estar presente para a gente poder saber mais detalhes de todas as partes multidisciplinar, né? E aí, falando um pouquinho mais, para quem não me conhece, então, como eu falei, eu sou nutricionista, eu trabalho e moro em Belo Horizonte, né? Atendo no hospital, atendo pacientes com esclerose lateral amiotrófica, com AME, e a gente vai ter hoje uma discussão muito, muito gostosa, uma troca de ideias, né? Vamos esperar o pessoal só chegar para a gente poder começar a falar um pouquinho do nosso tema de hoje, esclarecer algumas dúvidas, ainda mais nesse tempo de pandemia, né? É importante a gente saber essa imunidade, todo mundo preocupado, né? Todo mundo, a maioria em casa. E aí a gente vai aguardar um pouquinho o pessoal chegar aqui para a gente poder conversar um pouquinho melhor. Boa noite, pessoal. Vamos vendo o pessoal chegando. Esperar um pouquinho para a gente poder conversar. Espero que todo mundo esteja aprendendo muitas coisas nessas lives que a gente tem feito. Boa noite, Vera, Newton, boa noite todo mundo que está chegando. Espero que todo mundo esteja aprendendo muitas coisas nessas lives que a gente tem feito. Boa noite, Vera, Newton, boa noite todo mundo que está chegando. Então, joia. Espero que todo mundo esteja aprendendo muitas coisas. Então, vamos começando, né? Vamos conversar um pouquinho, então. Como eu falei, vai ser uma troca de ideias aqui, né? Eu espero muito esclarecer muitas dúvidas, né? É um assunto muito gostoso da gente falar e, ao mesmo tempo, muito importante, como eu falei, porque atualmente a gente tem vivido esse período de pandemia, né, de isolamento social, e essa questão da imunidade preocupa muito a gente, né? Todo mundo, tanto os pacientes com ela, quanto os pacientes com outras doenças, e até mesmo nós mesmos, né? Os cuidadores, os profissionais, a gente tem que tomar bastante cuidado para tentar nos manter o mais saudáveis possível, né? E hoje o nosso tema é sobre relação entre o estado nutricional e imunidade na esclerose lateral amiotrófica. E aí, como eu falei, está todo mundo muito preocupado com esse período de pandemia, né? Mas muitas vezes a gente esquece que a gente tem uma peça fundamental, uma peça-chave na nossa mão, que é a nutrição, né? E a gente vou tentar passar um pouquinho para vocês hoje o que a gente pode fazer para tentar melhorar essa imunidade, né? E a gente também esclarecendo essas dúvidas que vocês vão ter. Essa live é um pouquinho diferente do que a gente costuma falar da nutrição na esclerose lateral amiotrófica, né? E aí, vamos fazer essa troca aí. Então, antes da gente começar a falar realmente dessa relação entre a nutrição com o sistema imunológico, a gente precisa entender o que é esse sistema imunológico, o que é esse sistema de defesa que a gente tem.
Bom, o nosso sistema de proteção, o sistema imunológico, ele é dividido em sistema imunológico inato e natural. É aquele sistema imunológico de primeira resposta, né? É um sistema que é ativado, ele é mais rápido, ele não é muito específico e ele não é tão eficiente se a gente for comparar com outro tipo de sistema imunológico, né, que a gente tem, que é o adquirido, ou também podemos falar como adaptativo, que tem uma habilidade de reconhecer um corpo estranho e lembrar que eu já entrei em contato com ele. Então, como assim? Se eu entro em contato, que se eu me exponho a uma bactéria, o meu organismo, através desse sistema imunológico adaptado, já adaptativo, ele consegue lembrar que eu já tive contato com essa bactéria e reagir de uma forma mais específica, uma forma mais efetiva. Então, além disso, além de ser bem efetivo, ele também é responsável, esse sistema imunológico adaptativo e adquirido, responsável pelos famosos anticorpos ou imunoglobulinas, né? Que nos ajudam a fazer a nossa proteção também, de uma maneira bem efetiva. Então, e aí eu dou como exemplo a imunoglobulina A, que ela está presente nas nossas mucosas, nas nossas mucosas e ajuda a nos proteger contra bactérias, contra vírus também, né? Então é importante a gente saber que existe essa divisão do sistema imunológico, porém eles atuam em conjunto, né? Para realmente ser uma maneira mais certeira na hora de fazer a defesa do organismo. E aí, mas o que a gente tem que pensar? As células do sistema imunológico, para funcionar adequadamente, precisa de uma nutrição equilibrada. E o que a gente tem que perceber também? Que durante uma infecção, seja uma pequena gripe que a gente tem, muitas vezes a gente já perde o apetite, né? Ou tem alguma febre, a gente tem um aumento da nossa demanda energética. E aí, fazendo uma observação, que na esclerose lateral amiotrófica, a gente já tem essa demanda energética mais alta, né? E aí, eu preciso de ter estoques para poder utilizar, para o meu sistema imunológico utilizar e funcionar adequadamente e me proteger. Então, a partir do momento que eu não tenho estoque algum, eu vou tirar de onde? Né? Eu vou tirar da pouca reserva que eu tenho e o meu sistema imunológico não vai ser efetivo. Então, o que a nutrição me ajuda nesse processo? Que eu posso até ter uma infecção, mas ela vai ser sanada de uma forma mais efetiva, de uma forma mais rápida e vai evitar que ocorra uma inflamação crônica, que fique aquela infecção postergando por muito tempo, que é o nosso objetivo. Então, a nutrição nos auxilia bastante nesse processo. É claro que não é de um dia para a noite, a gente precisa ter essa consciência diariamente e isso tornar uma rotina. E aí, como eu falei, o sistema imune, ele demanda uma energia, né? E nutrientes. Da onde que a gente tira esse nutriente? Da nossa alimentação. Se eu não tiro da minha alimentação, aonde que eu vou tirar? Como eu falei, eu vou tirar dos estoques que eu tenho no meu organismo. Então, se eu tiro do meu estoque, eu preciso repor. Se aquela pessoa não está se alimentando, não está tendo uma entrega para o próprio corpo de alimentos nutricionalmente saudáveis, eu vou ter o que para oferecer para as células de defesa, né? Eu não vou ter muitos nutrientes para elas funcionarem adequadamente. E aí, eu gosto de ressaltar uma coisa que é importante, principalmente nesse período. Apesar de eu estar falando da importância da nutrição na imunidade, a gente não consegue, a gente está falando muito de coronavírus, esse período todo, mas a nutrição, a gente não consegue falar que a pessoa não vai ter uma infecção pelo coronavírus porque ela está bem nutrida. Não. O que a gente consegue garantir é que uma boa nutrição, um bom estado nutricional, ele vai fazer com que o meu sistema imunológico fique fortalecido e aí, consequentemente, a pessoa fica menos propícia a ter uma infecção. Então, ela fica mais protegida. E aí, o que a gente vê na maioria dos nossos pacientes com esclerose lateral amiotrófica, no próprio grupo também, a gente vê que a maioria dos nossos pacientes, infelizmente, eles são desnutridos. E desnutrição geralmente tem uma baixa de músculo, né? Então perde muita massa muscular. E massa muscular é extremamente importante para uma boa resposta imunológica. E aí, mais uma preocupação com esses pacientes e da gente fazer esse link de nutrição, imunidade e ela, para a gente entender a importância dos nossos pacientes estarem bem nutridos, né?
E aí, o que a gente... no contexto de esclerose lateral amiotrófica, voltando um pouquinho, porque sempre tem algum paciente novo, algum cuidador novo, um familiar que entra no grupo, né? Para a gente entender um pouquinho do contexto. O que acontece com a esclerose lateral amiotrófica em questão da parte nutricional. Eu falei, então, que a maioria dos nossos pacientes são desnutridos, e aí a gente tem uma porcentagem ampla que pode ser de 16% até 55% dos nossos pacientes variarem de desnutrição. E o que a gente tem? A gente tem desequilíbrio com esses pacientes em questão de energia. Temos dois pontos. O paciente que come, se alimenta relativamente bem, né? Ainda está mantendo um apetite bom, mas tem um gasto muito aumentado. E aquele paciente, que é o que acontece mais, na maioria das vezes, o gasto, a quantidade que ingere é menor e o gasto continua lá em cima. Então, essa conta não bate. O paciente gasta muito, gasta e não consegue repor esse estoque. Então, essa perda muscular sempre ela vai acontecer e vai levar à desnutrição, que é o que a gente não quer. Né? E aí eu vou falar dessa importância também um pouquinho mais para frente, mas importante da nutrição, de não chegar no nutricionista só depois que está muito magrinho. A importância da nutrição de chegar no nutricionista no momento do diagnóstico. E aí a gente também tem consciência que quando a gente tem uma desnutrição, uma perda de peso, o que acontece com esse paciente? A sobrevida dele cai, né? Então, a qualidade de vida desse paciente também reduz. E o que a gente tem envolvido nesse contexto da nutrição na ELA? Né? Esses pacientes, além deles comerem menos, essa demanda metabólica aumentada tem vários motivos. O que a gente pode ter de motivos? Né? Alteração de produção de energia a nível celular, pode ter uma disfunção. A gente pode ter infecção recorrente, né? Aí eu já pego outras infecções, como broncoaspiração, por exemplo, né? Fasciculação, a genética, um esforço respiratório que pode estar acontecendo, até uma neuroinflamação. Isso tudo ocasiona um aumento do metabolismo. E associado a esse aumento do metabolismo, para gerar ainda mais essa desnutrição nesses pacientes, o que a gente tem? Uma depressão que pode ter, às vezes, né, afetar a parte psicológica por um diagnóstico que recebeu e puxando para hoje, para os dias atuais, esse isolamento que a gente está vivendo, isso também mexe muito, abala muito com o psicológico, né? Então, essa parte psicológica sendo afetada, gerando uma desnutrição, porque a pessoa pode não querer comer, se alimentar igual se alimentava antes, né? A questão de não conseguir mastigar ou não conseguir deglutir, a dificuldade de se alimentar sozinho. Antes eu era independente, agora eu dependo de outras pessoas. A constipação, que é algo que acontece muito. E uma coisa que tem me chamado a atenção ultimamente, distensão abdominal. Muitas pessoas têm me perguntado dessa questão, por que da distensão abdominal que tem acontecido, né? E isso, o paciente, se ele está distendido, e eu falo isso sempre, se ele está com o abdômen muito inchado, ele vai querer comer? Provavelmente não. Né? E o organismo dele vai entender que ele está satisfeito, e na verdade não está. Então a gente precisa ter um olhar para essa questão de distensão, para constipação intestinal, para esses pontos, para esses detalhes que fazem uma grande diferença. E aí, quando a gente pega essa questão do hipermetabolismo, tem explicações, algumas, claro, que podem surgir mais várias, mas até o momento tem algumas explicações. Por que o nosso fornecimento energético desses pacientes é reduzido e por que o gasto energético é aumentado? Então, ele é reduzido. O que a gente pode ter de motivo? A ingestão reduzida, essa disfunção celular, né, de produção de energia, pode ter a glicose não consegue às vezes atuar no músculo daquele paciente, a insulina, que é um hormônio, também pode estar com a sua liberação alterada, pode ter uma alteração a nível intestinal, que é uma coisa que eu também bato muito na tecla, que é importante a gente ter um carinho maior pelo nosso intestino, pelo intestino do nosso paciente, né? E o ponto de gasto energético aumentado por essa neuroinflamação que eu falei, também por esse esforço respiratório, por uma quebra de gordura do próprio corpo acentuada e dentre outros motivos também que a gente tem. E aí, quais são as estratégias que nós,
né, como nutricionistas, os profissionais, os cuidadores, os familiares podem fazer para a gente ficar atento para o paciente não emagrecer? O que a gente pode fazer? Lembrando que desnutrição é igual ao sistema imunológico reduzido, né? Então, o que eu posso fazer? O que eu posso atuar para melhorar essa parte de energia, evitar que esse paciente perca tanto peso e tão rápido? Então, eu tenho que melhorar o fornecimento energético de que forma? Eu tenho que melhorar dando suplemento alimentar, adaptando a dieta. Às vezes, uma simples alteração em consistência já ajuda esse paciente bastante a melhorar o seu fornecimento de energia. Até mesmo o uso de uma via alternativa de nutrição. Quando eu falo via alternativa de nutrição, eu falo de uma sonda, seja no nariz ou a gastrostomia, que é o mais indicado, né? Então, a gente tem essas opções. E é uma coisa que eu tenho pensado muito, o paciente com ela não é a ela, ele é o paciente que tem a ela. Então, ele é uma pessoa única. Então, se ele é uma pessoa única, ele precisa de uma conduta única. Então, me preocupa muito quando um suplemento ser passado para outro paciente. Porque, às vezes, um paciente pode estar recebendo suplemento e está funcionando super bem, atendendo as necessidades calóricas dele, mas aquele paciente que precisa de uma sonda ainda está num suplemento que não era para ser indicado para ele. Então, sempre, 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 conversem com o profissional, com o nutricionista. Eu sei que, infelizmente, não é a realidade da maioria de ter esse profissional, né? Mas esclareçam dúvidas, que a gente conseguir auxiliar vocês, a gente está aqui. Mas quem tem esse profissional, converse para ver o que seria melhor para fazer naquele momento. E aí, outra coisa que eu queria falar para vocês então a gente vai melhorar o fornecimento energético dessa maneira, intervindo com adaptação de dieta, seja iniciando um suplemento ou até mesmo com uma sonda. E eu preciso reduzir esse gasto energético. E aí, como que eu posso fazer isso? Eu preciso de um fisioterapeuta para melhorar a parte ventilatória, preciso de um fonoaudiólogo comigo para ver se o paciente está demorando muito para se alimentar, se é o momento de adaptar essa dieta, porque talvez ele está numa dieta que ele gaste muito energia naquele momento só para se alimentar, e aí ele não está estocando o que ele está comendo, mas ele está gastando. Então, são ajustes, às vezes simples, que fazem uma diferença muito grande. Então, o que a gente precisa entender? Manter um estado nutricional adequado é extremamente importante. E a gente lembrar que um único nutriente, a nutrição é algo muito importante, né? Eu sempre falo isso, eu falo sempre a palavra importante, mas ela porque os nutrientes eles têm papéis fundamentais no nosso corpo, né? O nosso corpo é uma bioquímica, né? Então, o único nutriente ele pode ter diversos efeitos no sistema imunológico, né? Mas eu gosto de lembrar também que o excesso de vitamina e excesso de minerais também podem prejudicar bastante o sistema imunológico. Então, eu preciso achar um equilíbrio, né? Eu não posso ter muito, nem posso ter pouco. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com polivitamínicos, né? Porque às vezes de um polivitamínico eu estou precisando de 4 nutrientes ali. E o restante, os 7, os 8 que tem ali, eu não preciso. E está sendo um excesso, né? E na esclerose lateral amiotrófica, no processo que a gente tem, nós temos um processo inflamatório acontecendo que a gente consegue ver até por exames de sangue isso, né? E, na maioria das vezes, o que a gente quer na parte nutricional? Manter o peso do paciente ou fazê-lo ganhar peso, né? Mas é necessário fazer isso de uma maneira muito sábia. Por que eu falo de uma maneira muito sábia? Não é colocando qualquer alimento para esse paciente, não é dando muito açúcar, gordura de péssima qualidade, porque isso vai gerar mais inflamação. E se eu gero mais inflamação, o sistema imunológico não vai funcionar direito. Então, eu penso que eu estou fazendo bem, mas na verdade eu não estou. Eu estou dando caloria? Estou dando caloria, mas não estou dando caloria efetiva para esse paciente. Então, o que eu devo fazer? Alimentação diversificada. Por quê? Porque numa alimentação diversificada, eu acho todos os nutrientes, se não todos, quase todos os nutrientes, né? E eles, quando estão presentes na alimentação, eles agem de forma sinérgica. O que é isso? Eles agem de forma a completar a função um do outro e de modo que não é tóxico igual um suplemento alimentar.
Então, isso é muito importante, ter uma alimentação. De que forma que eu vou saber se eu estou com alimentos diversos na minha alimentação? Alimentação colorida. E quando eu falo de alimentação colorida, quando a pessoa está se alimentando com uma consistência normal, é até fácil, né? Mas quando tem adaptação, também não precisa ficar tudo laranja, ficar tudo amarelo. A gente pode adaptar para ficar um verde um dia, um laranja outro dia, um pouquinho branco no outro dia. Então, a gente tem como fazer essas adaptações, né? E até mesmo o paciente de sonda não precisa ficar naquela rotina da mesmice. Ah, então ele só recebe sonda industrializada, então é só aquilo de segunda a segunda, não posso mexer em nada. Não, a gente pode adaptar sim, a gente pode intervir, às vezes, com um suco entre as dietas, mas lembrando, sempre converse com o profissional, porque pode ser que naquele momento o paciente ainda não precise, naquele momento ele ainda esteja em adaptação. Eu só estou mostrando para vocês que é possível sim. Ele não precisa ficar com uma rotina, a mesma rotina todos os dias. A gente pode tentar modular isso, né? E hoje a gente percebe que tem alguns nutrientes que estão mais em alta, né? Não em alta, mas eles têm uma ação fundamental no sistema imunológico, né? E a gente pode perceber que a vitamina E é muito falada, vitamina C, vitamina D e zinco principalmente, né? E aí, reforçando o zinco, em períodos de infecção, ele pode reduzir. Então, muitas vezes, pode ser necessário uma suplementação, sim. Só que aí entra naquele equilíbrio. Se eu der zinco demais, eu posso piorar a progressão da doença, porque zinco pode acarretar em morte de neurônio motor, zinco em excesso. Mas ele é fundamental para a parte imunológica. E onde é que eu acho zinco? Em carne, por exemplo, a gente consegue achar. Então, na minha alimentação, eu consigo achar isso. Nas dietas integrais também tem, né? Então, sempre atentar para isso. E a vitamina D, ela também é extremamente importante porque ela ajuda a reduzir a inflamação, né? Ela auxilia em produção de substâncias que são antimicrobianas, então é muito importante. E aonde que a gente encontra essa vitamina D? Eu consigo encontrar na alimentação, como na gema de ovo? Eu consigo. Consigo encontrar em alimentos fortificados? Também consigo. Só que no Brasil não é uma realidade ter tantos alimentos fortificados. Então, qual que é a fonte melhor de vitamina D que a gente tem? O sol, né? E se aquela pessoa não consegue se expor ao sol em uma varanda, às vezes procura um cômodo da casa que tenha, que bata a luz solar antes das 10 horas e depois das 15, para ter uma exposição do corpo inteiro, de preferência. Mas, se não for possível, a gente pode entrar com uma suplementação de vitamina D. Eu gosto de falar de vitamina D porque muitas vezes pode ser dúvida de muitas pessoas. Vitamina D não trata esclerose lateral amiotrófica. A vitamina D, ela pode ser usada sim para tratar insuficiência ou deficiência. E aí, consequentemente, vai me ajudar no sistema imunológico. Se a pessoa está com a vitamina D em níveis adequados, não tem por que a gente fazer essa reposição. A gente vai observar se em algum momento ela baixar, eu vou precisar fazer essa reposição. Mas além desses que eu falei, outros nutrientes a gente também precisa deles. Então a gente precisa de ferro na alimentação, preciso de vitamina A, preciso de ácido fólico, e tudo isso a gente consegue encontrar numa alimentação que venha mais assim, vamos falar do sacolão, por exemplo, a gente consegue utilizar esses alimentos, né, que tenham esses nutrientes. E aí eu entro num ponto que eu gosto de falar muito para vocês também, que é essa saúde intestinal. Então, a gente, por favor, vamos atentar para a saúde intestinal do nosso paciente, mesmo que ele que o intestino funcione todos os dias, mas às vezes os gases estão aumentados e a gente precisa se atentar para isso. E por que o intestino é extremamente importante para a nossa imunidade? Porque a maioria das células do sistema imunológico eles estão presentes, eles são encontrados no que a gente chama de tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal. A gente chama de GAUT, né? Então, a maioria das nossas células de imunidade, elas estão ali. Se eu não trato bem o meu intestino, provavelmente aquelas células do sistema imunológico não estão funcionando adequadamente. Então, não é só dar nutrientes, dar vitamina e mineral, é atentar também para o que eu faço para o meu intestino. Como assim? Né? Ah, será que esse paciente usou muito antibiótico e isso atrapalhou um pouquinho as bactérias do intestino desse paciente? A gente precisa começar um prebiótico, um probiótico? Talvez seja necessário,
né? Então, sempre atentar para esse tipo de coisa. Será que eu estou mastigando bem esse alimento? Não está chegando pedaços inteiros no meu intestino, e isso causa, machucando o intestino e deixando com que substâncias passem através desse intestino e entrem na corrente sanguínea e causem mais inflamação? Então, às vezes, um simples fato de mastigar bem um alimento faz toda uma diferença para essa saúde intestinal, né? E aí, o intestino é muito importante para a gente porque ele tem um papel de peneira. Ele tem que deixar passar alimento, mas ele não pode deixar passar micro-organismo. Então, essa barreira tem que estar, essa barreira intestinal, ela tem que estar muito saudável, né? E para isso a gente precisa observar como que ele funciona, os sinais que o corpo dá, né? Então, manter essas bactérias intestinais mais benéficas presentes ali é muito viável, extremamente importante e reduz a inflamação também, que é o que a gente não quer muito nesse período, né? E aí, por último, mas não menos importante, não poderia deixar de falar da hidratação, né? A gente está num período de mais frio também, e muitas vezes a gente não acaba não ingerindo tanta água, e a hidratação é extremamente importante. Tá, os físios aí, acredito que não vão deixar mentir, a água fluidifica, a hidratação fluidifica as secreções pulmonares, né? E é extremamente importante para isso, além de auxiliar na produção de imunoglobulina A, que é o que eu falei no início, que é extremamente importante para a proteção do nosso corpo e está presente nas nossas mucosas, né? Então, a hidratação a gente não pode esquecer neste momento. Seja paciente que se alimente por via oral, seja paciente que esteja por sonda, né? Essa hidratação, ela tem que estar presente. Não é porque está frio que a gente está precisando de menos hidratação. E aí, linkando em questão da conduta nutricional, é importante a gente saber, mesmo que não tenha o nutricionista presente, que a gente pensar assim, o que eu estou oferecendo para o paciente? Tem qualidade nutricional, né? Ou não tem. Se não tem qualidade nutricional, eu vou evitar de dar esse alimento para o paciente. É claro que eu não vou restringir de tudo, a gente tem vontade de comer algumas coisas, e isso pode ser dado esporadicamente, né? Em questão que eu falo de doce, por exemplo, mas a gente tem sempre que tentar manter uma alimentação o mais equilibrada possível para que a gente tenha como consequência, um estado nutricional também adequado. Então, assim, ajustar a quantidade de energia que eu dou, de proteína que eu dou, de gordura que eu dou e a qualidade que eu dou é extremamente importante também, né? Avaliar essa parte de pré-biótico, de probiótico com o profissional e a necessidade ou não de iniciar alguma vitamina. E aí, um ponto que eu já comecei a falar, né? Eu até falei que eu ia falar mais para frente, é, quando o paciente recebe um diagnóstico, o que a gente vê, infelizmente ainda, é que muitas vezes tem a fala, não precisa ainda da nutrição, deixa ser mais para frente. Mas não deixem, não deixem. Quem não tem um acompanhamento nutricional, se possível, comecem esse acompanhamento. Não deixem perder muita massa magra para tentar fazer uma intervenção nutricional, porque a gente às vezes não consegue recuperar essa massa muscular que vocês perderam. Então, teve o diagnóstico, o ideal é que se tenha um acompanhamento nutricional. Ah, mas eu já tive o diagnóstico e ainda não tenho. Então, vamos procurar, né? Vamos ter esse nutricionista perto. Ele é importante também, né? Então, não espere ter muita perda de peso para tentar recuperar, porque isso vai demandar um tempo e a gente vai acabar ganhando gordura ao invés de músculo, né? Então, assim, tá comendo menos do que é o recomendado, não tá do que precisa das suas necessidades, não tá conseguindo deglutir direito, né? Conversando com o fonoaudiólogo, está perdendo muito peso, vamos analisar se não é necessário, muitas vezes, já entrar com uma via alternativa de nutrição também, né? Então, a gente ter essa conversa é importante, não ficar pensando que o suplemento ele vai funcionar em todo momento, porque não vai. Então, a gente precisa saber em que momento a gente deve fazer uma intervenção mais precisa, mais certeira com relação a essa via alternativa de nutrição. E aí,
por tudo que foi falado aqui, eu não sei ainda se tem pergunta, vou chamar o Jorge daqui a pouquinho para ele me ajudar. E por isso tudo que eu falei é extremamente importante a nutrição estar acompanhando vocês a todo momento. Né? Teve dúvida? Pergunta para o nutricionista. Teve alta de algum lugar? Pergunta para o nutricionista como que vai ser daqui para frente. Não fique com dúvida. É vital vocês terem as orientações e o esclarecimento de dúvidas de vocês e não tirarem da cabeça achando que pode ser uma coisa, mas é outra, tá? Jorge, vamos ver se temos perguntas. Oi, Jennifer, tudo bom? Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo. Então, deixa eu começar aqui com um monte de gente aqui dando boa noite, cumprimentando. Um montão de gente aqui, tem mais de 60 comentários. Que bom. É bastante, bastante mesmo. Bem, a Vivi dando boa noite para você, Noite. o Enilton, o Tamo Jefferson, o Fábio Correia, a Célia, a Ah, Lúcia Vasconcelos, de Fortaleza, a ah, Eli Oliveira, a todo Dani mundo. Morgan, a Eba, Lene Santos, que legal, todo o, mundo. todo mundo aí, o Gleison Silva, a Simone, Gente, um beijo para vocês. a, a Cristina, a Cláudia Gonçalves. A Cláudia Gonçalves falou assim: super profissional, meu marido reviveu. Gratidão. Tá. Eles estão no meu coração. Eles são aqui de BH. Beijo A para Rita vocês. Lima, a Camila Gontijo, fisioterapeuta, a Dayana Domingues dando boa noite, a Janaína, a Loi Belinha. Aí já começam as perguntas, né? Vamos lá. A Neide França Uhum. está perguntando: o paciente tomando só Ensure, ele fica bem? Vejo Uhum. que ele tem uma infecção persistente, vai e volta. Isso seria falta de uma dieta correta? Os tipos de dietas poderiam ser receitas de bolo, salvo o Tá. paciente diabético? Tá. Então, vamos na primeira. O paciente tomando só Ensure, ele fica bem? Depende muito. Alguns pacientes é o que tem e a gente adequa aquilo às necessidades dele, adequa o produto às necessidades dele. Então, depende muito. Pode acontecer de não estar sendo suficiente em questão de quantidade, né? Isso pode realmente acontecer. O que eu vejo muito, às vezes é calculado uma quantidade de calorias para o paciente e aí esquece de ser calculado proteína do paciente. E aí a Tá. caloria está ok, mas a proteína não está ok. Né? Então, a gente tem sempre que alinhar e ver se todos os macronutrientes, aí quando eu falo de macro, carboidrato, proteína, lipídio, que é a gordura, eles estão adequados. Então, a gente não pode focar só em caloria. Um exemplo para ficar mais fácil. O paciente precisa de 1.500 calorias. Aí ele está atingindo 1.500, mas ele precisa de 80 gramas de proteína, mas está com 60. Então, isso Tá. não é. Então, esse tipo de ajuste a gente precisa fazer. Em alguns pacientes meus, por exemplo, a gente começa uma dieta e às vezes é preciso de módulo de proteína para a gente completar essa proteína do paciente. Isso pode acontecer. E aí, aqui tá, ela colocou que tem uma infecção persistente que vai e volta. Pode ser falta de algum nutriente, sim. Pode ser falta de algum nutriente, com certeza. A proteína é extremamente importante também para o sistema imunológico. Então, se falta proteína, provavelmente está tendo uma perda de massa muscular aí também. Então, pode ser que seja uma falta de adequação, não falo dieta correta, mas uma adequação do que ele está recebendo. E aí, os tipos de dieta, elas não são receita de bolo, é aquilo que eu falei na apresentação, né, que eu estava falando com vocês. O paciente, ele não é a ela, ele tem ela, mas ele é único.
Então, não pode ser receita de bolo. Porque se um paciente ele tem 60 quilos e o outro tem 80, eu não posso dar a mesma coisa, o de um para o outro. E aí, é claro Claro. que a gente tem a recomendação de dieta hipercalórica, né, uma quantidade proteica aumentada, mas tem alguns pacientes que eu não vou poder dar inicialmente uma dieta com tanta caloria assim. Eu vou precisar ajustar até ele tolerar uma dieta mais hipercalórica, né? Tá certo. O Randall está dando boa noite. Boa A noite. Silvânia, pois, se todos os envolvidos soubessem da importância da nutrição para a sobrevida com qualidade da vida do paciente de ela, a estatística seria outra. Oh, É uma completamente. verdade, Oh, muito verdade. Isso é bem muito verdade. verdade mesmo. O Josias está dando boa noite. O Noite. Randall está falando, a esposa do Randall, meu esposo está muito magro. Depois que fez a GTT, o que devo fazer? Deveria ser o contrário, né, Jennifer? Depois que o paciente fez a GTT, era a oportunidade de ganhar peso, ganhar massa, não era o caso de emagrecer, né? Então alguma coisa deve estar errado mesmo, né? Sim, e aí, Jorge, é até uma coisa, quando a gente tem os nossos eventos, eu acho que eu até falo muito disso. Fazer a gastrostomia, a gente tem uma ideia ilusória que fazer a gastrostomia vai resolver o problema. Mas não, a gastrostomia é o primeiro ponto. O que eu vou fazer depois é que vale muito mais. Então, se eu tenho uma gastrostomia e eu não tenho uma orientação correta, uma adequação, igual você estava falando, não adianta. E o paciente realmente vai emagrecer. E aí, o que, que eu queria saber Randall, né? É, Randall, o que, que eu queria saber? Teve algum acompanhamento nutricional? Teve alguma orientação? Porque é muito vago a gente fala o que fazer. A gente tem, para clarear um pouquinho, a gente tem que, primeiro, ver se a dieta que está recebendo está adequada, se o volume está adequado, né? As necessidades dele. Porque se ele emagreceu, provavelmente não está. Então, a gente tem que avaliar isso. tá. Tia Vera aqui está dizendo que a explicação está muito boa. A Janaína Boucher está dizendo, Jennifer, um paciente de ela pode engordar e mesmo assim estar desnutrida? Eu engordei 10 quilos, só que Uhum. reduzi bastante o meu cardápio por não conseguir engolir. Chego às vezes a ficar só com o café da manhã e o da noite. Uhum. Tá, pode sim, mas na verdade a gente é o que a gente chama de ter como se fosse uma obesidade sarcopênica. A gente tem uma obesidade, mas a gente tem uma baixa quantidade de músculo, né? Isso pode acontecer, só que, pelo que você está me falando que engordou 10 quilos, a gente tem que ver se isso realmente é de peso ou se pode ser de água, porque muitas vezes o paciente está com uma desnutrição e ele começa a inchar. E se ele inchar, ele vai pesar mais na balança. E como você está me falando, Janaína, que come, é o café da manhã e da noite, está muito pouco. Então, se a proteína está muito baixa, a tendência é ter um inchaço aí presente. Nas pernas, por exemplo, né? Nas duas pernas, isso pode acontecer muito. E a gente achar que é peso, mas na verdade é água. E aí, quando a gente faz uma nutrição adequada, essa água ela acaba saindo e a gente vê realmente qual que é o peso do paciente. Então, só para a gente atentar para ver se é o peso ou se não é líquido, se não é inchaço, porque a sua alimentação está muito pouquinha. E aí, só uma Tá. pergunta, Janaína. Você só falou assim: engordei 10 quilos, reduzi bastante o cardápio por não conseguir engolir. E a fonoaudióloga, ela está presente, está com você para te orientar em questão de consistência, isso é importante também. Tá. A Cristina está falando que engordou 18 quilos após o diagnóstico. Ah, Eu fico até. Fala, fala. não, não pode falar. Eu falei que eu fico até surpreso com esses comentários, porque o que a gente vê, de um modo geral, é o Uhum, oposto, né? Eu sim. vejo a Vivi, que é muito amiga nossa, que também se queixa que ganhou peso, que não consegue perder peso, que está sempre engordando e tem Uhum, dificuldade de deglutição também, come pouco, uhum, tal, e não perde peso de jeito nenhum. uhum, Mas são raros esses casos, né? De um modo geral,
o paciente vem perdendo peso e conforme vem vindo essa dificuldade de deglutição, é uma perda de peso abrupta, né? Eu acho que até o Edu vai fazer uma live, acho que semana que vem, que vai falar da importância da fisioterapia respiratória no momento da GTT. Mas eu acho que você poderia falar da parte nutricional quando é o momento da GTT, né? Qual é a importância dela entrar na hora certa para o paciente, tudo isso, que eu acho que é muito importante para o paciente que tem aquele emagrecimento rápido, que muitas vezes eles nem se dão conta, né? Quando Uhum. eles olham, já foi, Já. né? Já está emagrecido demais. Sim, sim. Então, a gente tem alguns critérios para fazer essa indicação de sonda ou de gastrostomia. E aí, até abrindo um parêntese, Jorge, porque tem pessoas, às vezes, que acham que a sonda nasentérica que não pode. Na verdade, tem muitos pacientes que eles ficam aguardando a gastrostomia. Então, nesse período, a gente pode passar essa sonda para nutrir esse paciente até essa gastrostomia sair, né? É importante a gente pensar nisso também. E aí, quando que a gente indica essa gastrostomia, ou essa sonda, dependendo da situação, né? Se a gente tiver uma perda de peso muito significativa, então 5, 10% do peso já é um indicativo. A gente tem vários critérios, mas a gente não precisa de ter todos juntos para indicar uma sonda. Então, se teve perda de peso de 5 a 10% já é um indicativo. Se não está conseguindo deglutir e o fonoaudiólogo ele contraindica a via oral, também é um indicativo de se realizar uma via alternativa de nutrição. Se a hidratação também ela não está adequada, que a gente precisa também. E também tem a parte da CVF do paciente, né? A gente não pode esperar tanto, deixar baixar tanto, ficar mais próximo dos 50, e aí tem alguns estudos falando que até um pouco mais baixo poderia fazer, mas não deixar abaixar tanto para poder fazer. Então a gente entra tanto com a parte respiratória, com o fonoaudiólogo ou a nutricional. Então a gente tem esses 3 parâmetros para indicar. Mas falando da parte nutricional, uma dificuldade em se alimentar significativa, uma para 10% de peso, a gente já poderia indicar essa gastrostomia. Tá certo. Então, veja, não precisa ter os 3 critérios, existe um critério fonoaudiólogo, um critério fisioterapêutico, um critério nutricional. Tendo um dos critérios, já é suficiente. E outra coisa importante que você falou, a gente sempre fala e repete que o padrão ouro é a gastrostomia endoscópica, não é aquela sonda nasoentérica, que é aquela sonda que vai no nariz do paciente. Mas, em alguns casos, o paciente já não consegue se alimentar, não consegue deglutir, e muitas vezes ele é do SUS, do serviço público, e existe uma demora para conseguir fazer a gastrostomia, e neste caso, acaba-se indicando a sonda nasoentérica para que ele use, para que ele ganhe algum peso ou simplesmente mantenha o peso até que ele consiga fazer a gastrostomia, porque se ele não usar esse recurso, ele pode acabar morrendo de desnutrição. Certo? É isso? Desnutrição ou quando o fonoaudiólogo contraindica completamente a via oral e é uma coisa imediata, precisa ser feito de imediato. E a sonda Claro. nasogênica é um movimento fácil, né, de ser feito. Sim. Então, é um outro indicativo, a contraindicação de via oral. Claro, perfeito, perfeito. Então vamos continuar aqui. A Neide está falando, perguntando se as dietas dos pacientes não deveriam ser, acho que ela está falando da dieta interal, não deveriam ser líquidas, porque as dietas em pó são muito difíceis para fazer divisão. Uhum. Na verdade, a em pó, ela dá também para ser feito, para fazer diluição, mas em questão de divisão, eu acredito que você está falando, Neide, é quando não vem o medidor. Muitos das dietas interais vem com medidor, e aí fica fácil. O problema é a gente saber quanto que essa dieta consegue diluir em tanto de líquido. Porque se eu colocar muito pó em pouco líquido, ela não vai diluir. E realmente, se eu não tiver um medidor na dieta em pó, pode ficar mais difícil, porque a minha colher de sopa pode ser desse tamanho, a sua pode ser desse, ou o contrário.
Então, isso acaba sendo um fator conflitante mesmo. E, infelizmente, hoje a indústria tem tirado esses medidores por causa da parte ambiental. É uma coisa boa para o ambiente, mas para o paciente é algo que não beneficia tanto. Né? E aí, o que eu aconselho nesses casos? Para não ter essa questão de divisão de colher de sopa, a gente consegue encontrar em lojas essas colheres medidas, né? Que a gente consegue nivelar de uma maneira mais fácil e ficar mais padrão. A minha colher de sopa com a sua colher de sopa e as outras medidas também. Mas a líquida, de um modo geral, ela é realmente mais fácil e a chance de ter uma contaminação ela acaba sendo menor porque eu não tenho que bater, não tenho que diluir, né? Mas a pó, fazendo desse jeito, ela pode ser usada também, né? E aí, Perfeito. só parêntese, Jorge, rapidinho, não sei a realidade dos outros estados, mas tenho muitos pacientes, né, até mesmo em hospital, que recebem de prefeitura em pó. Então, não é a maioria que recebe o de líquido. Então, eu não posso restringir muito e passar só o de líquido, porque senão eles vão ficar perdidos e não vão conseguir seguir. Tá. A gente tem que sempre lembrar disso, que nós estamos conversando com pessoas de realidades muito diferentes, né? Essa é uma questão muito importante. Você vê, você estava falando de pacientes que só usam Ensure, não usam dieta, né? Uhum. Enfim, cada caso é um caso, né? A gente sabe que a dieta hipercalórica, né, 1,5 é melhor que a dieta 1,2, que é melhor que a dieta 1,0, a dieta líquida é melhor que a dieta em pó, poder variar a dieta, você estava falando do prato colorido, a gente sabe que o ideal é uma coisa, né? Mas infelizmente a gente está falando um Brasil inteiro e muitas pessoas estão muito longe de conseguirem o ideal, né? É um problema Sim, que aqui no nosso Brasil são vários Brasis diferentes dentro de um só, né? sim. E aí, Jorge, completando sua fala, por isso que quando a Neide até me perguntou a questão de receita de bolo, não pode ser, né? Não dá para ser. Até porque a Claro. pessoa e a condição financeira muda. E nesse período que a gente está vivendo, talvez pessoas que tinham até uma melhor, normalmente estão enfrentando uma situação diferente. E que a gente tem que se adaptar àquilo. Tá. Eu vou continuar aqui lendo. A Eli Oliveira disse que também engordou 10 quilos. E a Cristina de Parente Ribeiro Uhum. disse: me alimento bem, não tenho dificuldade para me alimentar, mas meu abdômen está sempre muito estendido. Acho que ela queria saber se é normal ou o que pode fazer. Sim. Igual eu falei, eu tenho recebido muitas questões sobre essa questão de abdômen distendido, né? E a gente precisa entender se é um abdômen que se ganhou peso suficiente para estar acumulado no abdômen, ou se está realmente distendido por vários motivos. E aí a gente pode ter produção excessiva de gases, que pode estar gerando essa distensão, ou até mesmo uma constipação intestinal também pode estar presente, né? E aí, se gerar um incômodo, se for por dieta interal, essa distensão ela pode ser ocasionada por também outros motivos. Então, dieta muito rápida, volume de água logo após a dieta também pode atrapalhar esse processo de digestão, né? Então, a gente tem vários pontos para analisar, mas eu ficaria mais nesses principais, principalmente nos gases. E aí, quando eu falo dos gases, para quem come pela boca, perceber a mastigação, se não está conversando enquanto come, se não está ingerindo líquido enquanto come, porque tudo isso pode dar gases e distender o abdômen e causar até um desconforto, né? Tá ok, tá ok. O Gleison Silva, ele falou: Jennifer, você saberia dizer se em BH os pacientes atendidos pelo SUS conseguem realizar GTT neste momento de Covid? Se Uhum. não, como obter instrução nutricional para conter a perda de peso neste momento? É, ah, deixa eu ver se tem algum paciente meu para fazer. No SUS que ele está perguntando? No SUS. Pois é, porque na verdade o hospital que eu trabalho é SUS, né? É feita a GTT, né? Está sendo realizada a GTT, mas em casos extremos,
né, que o paciente não tem uma via alimentar. E aí, no SUS, geralmente, pelo menos a realidade que eu tenho aqui de SUS, não sei dos outros estados, é que não é endoscópica. A nossa sonda do SUS é cirúrgica, é cirúrgica, né? Vai para o bloco cirúrgico, coloca uma sonda de Foley, né? E nem essa sonda específica para gastrostomia, mas tem sido feita em casos extremos, pelo menos no hospital onde eu estou, né? Ah, Mas não é endoscópica, tá? Não é a melhor. Então, talvez seria avaliado também porque tem que ir para um bloco cirúrgico, né? É um procedimento muito mais invasivo do que o da tá. endoscópica. E, se não, como obter instrução nutricional para conter a perda de peso? Tá. E aí, a instrução nutricional, a gente tem que avaliar, a gente está aqui à disposição, né? O que a gente conseguir ajudar, claro. Ou se não, se você tiver um profissional que te oriente, né? Que tenha esse profissional conversando com você, próximo, fazendo até mesmo o atendimento com as paramentações corretas, né, de máscara, tudo que tem que ser feito para que contenha essa perda de peso até a realização dessa gastrostomia. E conversar com o médico se é viável já fazer ou não, se já está sendo feito no estado de vocês ou não. Mas eu falaria com um profissional e conversaria com a equipe de um modo geral para ver os prós e os contras do momento. Tá. É a realidade, tá, gente? Isso aí. A Janaína está falando que ela também tem a distensão abdominal, que ela fica parecendo um barrilzinho. Então, isso é Ah, gordura. Não é gordura, não, gente? Isso é gordura. é. A Eli falou, eu também nunca fui barriguda, depois do diagnóstico estou muito barriguda. E é todo mundo Elas que estão pegou aí. 10 quilos e 18 quilos, Jorge. É, pessoal da Arela do Rio Grande do Sul está te dando boa noite. A Hum, Nica Moraes lá da Inglaterra está dizendo: meu marido toma vitamina batida com abacate, mamão, farinha láctea. É hum. bom. Ele engordou depois que começou a tomar. É, eu não indico muito farinha láctea para os pacientes, né? É claro que vai aumentar a quantidade calórica, isso é fato. Então, consequentemente, ele pode ganhar peso, mas não funcionaria tanto como um suplemento alimentar. Eu reavaliaria o tipo de suplemento que eu colocaria ali, porque farinha láctea tem mais carboidrato do que em si a proteína que a gente tanto busca, né? É, Uhum, mas pode ser utilizado se ele está ganhando peso, mas eu só ficaria atento e reavaliaria a questão da proteína. tá. As pessoas têm que lembrar que são várias coisas, né? Quer dizer, é hipercalórica, hiperproteica, hiperlipídica. Quer dizer, você tem que medir, como você falou, são vários macros que tem que entrar nessa conta, né? Sim, exatamente. A Cristina Bitarães Ribeiro, pois em abril eu iria aí ver você, mas veio a pandemia e meu médico em BH cancelou. Ah, sim, sim, sim. Eu lembro, eu recordo disso. A Vera Lúcia Estamos pelo. lá, é, Se Deus quiser, isso vai passar rápido. vai sim, tem que passar, né? Nossa A Senhora. quarentena já está uma novena, né? No, tá, tá. A Vera Lúcia Toma Moreira, lá de Cascavel, falou: Jennifer, acho importante lembrar que é preciso cuidado para não gerar acúmulos de gordura abdominal. Uhum. Mas o que a gente percebe que esse acúmulo de gordura abdominal ela acontece por algum motivo em pacientes com esclerose lateral amiotrófica. Tanto que, se a gente observar, todos que falaram que ganharam peso acabaram falando que o abdômen está maior, né? Então, por algum motivo, isso realmente acontece com esses pacientes, né? É claro que a gente tem que atentar para isso, para tentar ganhar o peso mais distribuído, mas isso acontece mesmo, né? Tá? A Rosângela Alexandre Vasconcelos, lá do Rio de Janeiro, está dizendo: boa noite, Jennifer. Está sendo um prazer receber suas orientações. Ah, que A bom! Obrigada, Débora, Rosa. a Débora Moura Carias está dizendo: como acelerar a digestão do que comemos à noite? Como acelerar? Na verdade,
a gente não tem que acelerar a digestão, a gente tem que tentar fracionar muito a alimentação, não comer um volume muito grande, acredito que é por via oral, né? Para não ficar dificultada. Mas a gente tem algumas estratégias a nível nutricional, de alimento mesmo simples, que ajudam, por exemplo, na digestão de proteína, que às vezes pode ficar mais difícil à noite. Então, frutas como o abacaxi e o mamão, por exemplo. O mamão tem papaina, o abacaxi tem bromelina. Isso são enzimas que ajudam a quebrar proteína. E, consequentemente, isso pode ajudar na digestão. Mas o melhor seria não sentir um peso da alimentação à noite por volumes muito grandes. Eu orientaria fracionar mais alimentação e adicionar esse tipo de alimento de fruta logo em seguida, como uma sobremesa. Seria um auxílio para a digestão. Perfeito. O Roberto está dando boa noite, a Neide está comentando que alguns nutricionistas, infelizmente, não têm o conhecimento que você tem sobre as pessoas com ela, muitas vezes ignoram as orientações dos profissionais da associação. Isso é uma coisa que dificulta, e estão todos aqui comentando sobre isso que ela falou. Né? Realmente é uma coisa complicada, infelizmente. Isso é uma luta que a gente tem, por isso que a gente insiste muito em fazer cursos de capacitação, né? E a adesão, infelizmente, não é grande, né, Jennifer? Não, da parte nutricional, infelizmente, a gente não consegue perceber isso. Não tem. Todas elas, a nutricional em especial é bem pequena, né? É muito pequena, nossa. Infelizmente, né? Porque Infelizmente. tem pessoas para a gente tratar inteiro. Nossa. Pois é. A Fernanda Carpe Silva está dizendo: minha mãe está com o intestino preso. Ela toma muitos remédios e para ir ao banheiro ela toma laxantes. Ah, tá. Ela tá embaixo, né? Ah, tá. Ela toma. Aí a gente precisa entender se essas medicações, porque tem algumas que podem realmente ocasionar, fazer o intestino ficar mais preso, mas além disso a gente precisa tentar balancear o efeito desse remédio. Então, por exemplo, a sua mãe ela consegue sair, ela caminha, ela consegue, ou ela fica mais na cama, porque isso faz uma diferença também. A questão da hidratação para a função intestinal é extremamente importante, porque muitas vezes a gente dá muita fibra para o paciente e esquece de dar a hidratação. Isso prende mais. Então, o ideal é que a gente tenha fibra, hidratação e uma mobilidade maior se o paciente conseguir. Né? E até mesmo já tem no grupo da procura também questão de massagem para auxiliar no funcionamento intestinal, né? Para ajudar a funcionar. E aí, só um parêntese, espero muito, e falo isso no geral porque tem mais pessoas nos assistindo, não usem Sene. Sene é muito ruim, ele vai fazer funcionar o intestino de vocês, mas a longo prazo ele vai machucar o intestino de vocês e pode gerar consequências mais sérias. Então, eu espero, Fernanda, que sua mãe não tome Sene, tá? Mas essas indicações que eu falei, ela pode ser bem benéfica e auxiliar bastante, tá? Ótimo, é muito importante. Eu sei que a gente acabou de falar que não tem receita de bolo, não tem nada disso, mas tem alguma. Aqui a pergunta é minha antes de eu seguir com os outros. Tem alguma média, por exemplo, a gente falando de dieta integral, tem alguma média de quantas vezes ao dia e quantos ml de dieta o paciente deve tomar? E quanto de hidratação deve ser ofertada para o paciente? De um modo geral, ou isso vai depender sempre do peso, da idade, do sexo, ou uma média assim, ou alguma conta para os pacientes fazerem, um mínimo que deve ser dado, porque a gente vê que os pacientes, muitas vezes, Jennifer, não tem nutricionista nenhuma, não tem nada, consegue às vezes receber uma dieta do Estado e eles não têm a menor ideia se dá 6 vezes ao dia dieta, se dá 4 vezes ao dia, se dá 150 ml, 200, 250, 300. Então, tem algum caminhozinho para seguir ou não? Cada caso é um caso, ponto. É porque nessa pergunta, boa pergunta, Jorge, mas tem vários pontos aí que a gente pode responder. Então, por exemplo,
Varia muito. Se é um paciente que come ainda e tem uma gastrostomia, né? A quantidade de dieta durante o dia pode ser 3 vezes, pode ser 4 vezes, e o restante ele come pela boca. Aquele paciente que só tem sonda, só sonda, por Tá. exemplo, Não, eu estou falando de sonda mesmo. só sonda. Se é aquele paciente só de sonda, quantidade no dia dá para falar para ser mais assim geral. Então, de 5 a 6 vezes. Aí, qual que é o intervalo que a gente pode fazer isso? A cada 3 horas. E aí, eu conto essas 3 horas a partir do momento que eu iniciei a dieta. Então, por exemplo, o paciente começou a dieta às 7 horas da manhã, então eu vou contar 7, 8, 9, 10. 10 horas é o horário da minha próxima dieta. 13 horas é o horário da minha próxima. Então, o intervalo de 3 em 3, e aí dá uma média de 5 a 6 dietas no dia. Agora, em questão do volume, vai depender muito realmente do peso da pessoa. Por quê? Peso, idade também da necessidade. Porque, às vezes, e da dieta. Porque se eu falar que é 150, às vezes é uma dieta 1,5. Se eu falar que é 150, às vezes é 1,2 e não vai estar fechando o cálculo, né? Então, Tá. eu queria até né, falar com vocês agora que eu realmente, se tiver esses casos com muita dificuldade, eu sei que é complicado a gente dar orientação à distância, mas sei também da angústia que vocês sofrem, né, com relação a isso. Me coloco à disposição. Às vezes demora um pouquinho, você tem que mandar 2, 3 mensagens, mas eu vou responder. Mas me coloco à disposição, principalmente nesses casos, porque eu sei que é angustiante não saber o que fazer. Tá? Mas espero que tenha esclarecido alguma coisa. Não, esclareceu muito, esclareceu muito. E hidratação também, quando o pessoal fala normalmente, o paciente tem que tomar 2 litros de líquido por dia, tem uma média, é mais ou menos isso? Você desconta a dieta da bebida, você desconta o remédio, como é que é isso? Sim, a hidratação é conforme o peso também do paciente, né? E eu desconto sim, porque muitas vezes eles usam tipo um antidepressivo para secar a saliva. E esse antidepressivo ele Sim. faz com que o sódio no sangue abaixe. Então, se eu der muita água, eu vou abaixar mais esse sódio, ele pode ter alguma alteração, ficar mais sonolento, até confuso. Então, assim, eu não posso hiperidratar, por isso que é conforme o peso. Mas eu desconto sim da dieta e desconto das lavagens de sonda também. Então, se eu peço 40 ml a cada 6, depois de cada dieta, isso está incluso na hidratação dele. E aí, para a gente ter uma ideia, uma dieta de 1,2 calorias por ml, eu tenho mais ou menos 86% de água ali. Numa dieta 1,5, eu tenho 75% mais ou menos de água ali. Então muda, tá vendo que muda um Uhum. pouquinho? Mas considero sim a água que vem da dieta. Legal, legal. Então não é que quando a gente fala, porque o paciente tem que tomar 2 litros de água, se ele já tomou, vamos dizer aí, falando a grosso modo, não estou nem usando uma calculadora, mas se ele tomou 1,5 litro de dieta 1,5, mais ou menos 1 litro dessa dieta já é água, né? Quer dizer, não Já quer dizer é que ele tem água? que tomar mais, ele ainda vai ter que lavar um pouco cada dieta. Não é que ele tem que tomar mais 2 litros de água para fazer 2, porque 1 litro já foi na dieta, né? E Sim, ainda tem a água exatamente. da lavagem, tem tudo, quer dizer, não é que ele é mais, sei lá, com mais 800 ml já deu aqueles 2 litros, supondo que seja 2 litros o número ideal, né? Sim, Então, já tem que descontar tudo isso, né? tem. E aí, quando dá uma quantidade de. Às vezes, tem alguns pacientes que nem dá para colocar uma água livre, de tanto que a gente lava para não obstruir sonda, né? E aí eu gosto de explicar muitas vezes porque vem essa dúvida, mas eu explico. Por que, que não tem tanta água? Porque já está embutido num contexto da dieta também. Claro, E é claro. claro que está tirando pouco, né? A gente pode tentar aumentar. O paciente acaba nos falando muito ao longo do tempo também, né? Claro, claro. E como você falou, se está tomando amitriptilina, faz uma diferença também, quer dizer, a medicação que ele toma também influencia isso. Influencia bastante. Legal. Bem, aí foi tudo eu que te interrompi aqui, vamos continuar com as perguntas. A Berlânia está dando boa noite, disse que meu esposo ganhou peso depois da GTT, que ótimo. A Lene está respondendo para a Neide, dizendo que o marido dela passou por 3 nutris e nenhum deu certo. A Neide estava dizendo que
as nutris não entendem de ela. A Neide está dizendo que a parte respiratória e a nutrição andam juntos. O Fernando Uhum. Oliveira está dizendo: olha que estranho, minha mãe tem tráqueo e GTT, porém ela consegue se alimentar com via oral. Todos relatam perda de peso na ela, porém noto que a minha mãe está engordando muito. Sim, ela come muito bem. As pernas da minha mãe estão muito inchadas e vazando água. É aquilo que eu falei. Às vezes, não é que ela tá. Como é que ele falou? Que ela está engordando muito. Às vezes, não é que ela está engordando muito. Ela deve estar muito inchada a ponto de extravasar. Quando o paciente está muito, muito inchado, acaba realmente. Não é a palavra certa, transbordando, mas acaba realmente saindo líquido, né? Então, às vezes, a gente acaba confundindo ganho de peso com inchaço. Ela deve Então, estar extremamente inchada para estar saindo água pelos poros da pele, né? sim, isso pode, a gente vê bastante. Isso, em hospital, O, geralmente, mas isso não é peso de gordura e músculo. Isso, pelo que o Fernando está falando, provavelmente é bem inchado e está muito inchado. E, Fernando, eu estou vendo que você é novo no grupo. Eu vou dizer uma coisa: paciente traqueostomizado que se alimenta por via oral precisa tomar muito cuidado, normalmente só com a presença da fonoaudióloga, tá? Então, muito cuidado, porque ela pode broncoaspirar e isso vira uma pneumonia e é um problema muito sério, né, Jennifer? Sim, sim. E aí, se ela tiver com esse inchaço todo, provavelmente pode ser que talvez tenha uma desnutrição aí por trás, porque está muito inchada, e aí uma infecção agora não é bem-vinda. Nunca é bem-vinda, mas nesse Nunca. caso, né? Nesse caso, a gente tem que ter muito mais cuidado. E aí, ô Jorge, você falou que o Fernando é novo. Se ele quiser esclarecer alguma dúvida também, a gente está à disposição, tá? Tá ok. O Gleison está falando que além da aerofagia, que torna o abdômen globoso, há também alguns medicamentos que causam gases, né? Quando o antigases não dá conta para aliviar esse desconforto, o que pode ser feito? A gente tem alguns chás, por exemplo, também, que auxiliam. Então, assim, o chá de erva doce a gente pode utilizar, né? De vez em quando, a gente pode estar passando pela sonda e eles ajudam bastante, né? E essas massagens também ajudam para fazer a eliminação desses gases. Isso é importante para ajudar o intestino, o movimento do intestinal, né? Para ajudar a eliminar esses gases. Isso é importante. E aí, só um ponto, eu não sei se o Gleison usa sonda, né? Mas, de qualquer forma, o que a gente vê em gases também é que quando a pessoa come muito volume de uma vez só, não fraciona igual eu falei, a tendência é o organismo não dar conta de processar aquilo tudo e gerar muitos gases. Então, fracionem sempre a alimentação de vocês, de 5 a 6 vezes também, mais ou menos, por dia, para que diminua essa produção de gases, porque às vezes o volume da alimentação pode estar muito alto. Tá. A Vivi falou, cada dia mais gorda, e tem dias que come uma vez só. Mas como que é, Vivi? Conta pra gente o que você come. É, Vivi, eu quero saber o que que é que você come uma vez por dia, que deve ser só sorvete, que eu sei que o sorvete doce de leite ela ama de paixão. Então eu quero saber o que que é que ela come uma vez por dia, que ela está engordando comendo uma vez só? Algum Pois é, segredo tem aí? acompanha esses relatos aí, sabe? A Janaína falou exatamente isso, Jennifer. As extremidades inchadas. Tenho a fono e ela me ajuda muito, acompanha a procura. Um amorzinho, engajada em aprender sobre ela. E agora vou ter acompanhamento com a Nutri. Muito obrigada, querida, pelos esclarecimentos. Imagina. A Janaína falou: Pois é, Vivi, eu tô também assim. Será que é hormonal? Ah, Tudo é culpa do hormônio, né? O hormônio, coitado. É. A Débora também, ó, muito triste, já engordei 12 quilos. Fiquem tristes não, meninas. Esse peso aí, a gente diz que na ela é proteção. Fiquem tranquilas. Proteção.
A Eli diz que engordou, mas que ela come normal, a deglutição tá boa. Jaime Hirdosa, chegou agora há pouco. Boa noite, queridão. A Luciana, boa noite, do Rio Grande do Sul. A Maria Antônia falou que travou, mas acho que já destravou. A Cristina Bitarães falou que ela não toma líquido durante a refeição. A Eli falou que está amando a live. A Débora falou obrigado pela resposta. Abacaxi e mamão. Vou experimentar. Tá. A Alice Ranolfi falou: Tá. vocês sabem dizer se em Londrina, Paraná, tem profissionais especializados em ela? Eu não conheço ninguém de Londrina, não sei se a Jennifer conhece, mas É porque ficou ruim. Alice, no Ah, grupo, no tô site, no nosso site, a gente tem uhum. uma página, uma aba chamada Conteúdo. Dentro da aba Conteúdo tem uma aba Profissionais, e lá tem listado por estado, tem o estado do Paraná, e lá no estado do Paraná tem todos os profissionais que são especialistas em ela, que nós conhecemos. Então, se tiver alguém de Londrina, seja Nutri, Fono, Físio, tá lá, tá bom? O Ademar Ranolfi está dizendo: estou com peso ideal, porém um pouco barrigudo. Fui no gastro, fiz endoscopia e deu gastrite. Gastrite. Entendi. Assim, mas a gastrite, na verdade, ela não vai estar relacionada muito com essa questão. É o Ademar, né? Aí seria mais o desconforto que você teria, né, Ademar? Foi até. Como é que fala? Não ser o motivo da endoscopia, porque deve ter sido outro, e não a barriga mais grandinha. É isso mesmo. A gente tem que lembrar que as pessoas com ela, assim como nós, podem ter qualquer outra patologia além da ela, né? Então, podem ter problemas estomacais, podem ter problemas cardíacos, problemas renais, como qualquer outra pessoa, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: é normal o paciente de ela ter gastrite? É normal o paciente de ela ter pressão alta, pressão baixa? Não, não é que é normal o paciente de ela, é normal as pessoas terem, né? Então, além da ela, você pode ter ser hipertenso, você ter diabetes, você ter, não por causa dela, mas porque as pessoas têm, né? Então, a gente tem que ficar atento a problemas de saúde, alguns problemas de saúde que as pessoas podem ter e que essas pessoas podem ter também, independente da esclerose lateral amiotrófica, né? Sim. E a gastrite é uma coisa, por exemplo, é uma coisa dessas, que pode ter, não pode não ser ligado a ela. Uhum. A, a Regiane Xavier está dizendo: boa noite, Jennifer. Eu tenho GTT e às vezes durmo de bruços. Será que isso pode prejudicar ou fazer mal? Eu teria um cuidado, porque assim, em questão de deslocar ou às vezes ficar mexendo muito no orifício, né? E às vezes ir abrindo o orifício da GTT e a GTT ficar bamba. Eu tomaria só esse cuidado, essa cautela. E aí, dormir de bruços geralmente fica bem baixinho, geralmente fica 0 graus, provavelmente, né? Ter esse cuidado do posicionamento também eu teria, né? Pelo menos a 30 graus aí, e ter cuidado com esse orifício da GTT para não ficar forçando muito e alargando esse orifício e acabar saindo suco gástrico. Eu teria esse cuidado. Se fosse bottom também? Ah, Jorge, é porque a pessoa mexe, né? E aí eu fico com muito receio, porque eu não tenho paciente que já me relatou isso. Eu tô indo Sim, sim, dedução. receio, né? Porque a Uhum. gente mexe durante a noite. Então eu Claro, claro. agarro em algum ponto e aquilo puxa. Eu ficaria com Tá. muito receio. A não ser que tipo, no bottom, como não tem aquela alcinha, talvez colocar um Rabicho. protetor, talvez poderia ser uma opção, né? No bottom, talvez Tá. seria poderia ser mais tolerável. Mais tolerável. Eu pensei nisso também. É. Tá. Cortar carboidratos feitos com trigo, tipo derivados do pão, para nós da ela faz muita falta, pois me sinto melhor sem, me sinto mais leve, digestão, intestino melhoram
sem esses carboidratos? Fazer falta não faz, Débora. O que a gente tem que fazer é, você está tirando, na verdade, tipo de farinha de trigo, né? Então fazer o trigo Isso. não faz falta. O que a gente precisa fazer é substituir os carboidratos por outra fonte para que esse nutriente não falte. Porque é o seguinte, se eu der só proteína e gordura, por exemplo, o organismo vai usar a proteína e a gordura como fonte de energia. Então, eu preciso ter o carboidrato para que o organismo utilize o carboidrato como energia e preserve a proteína. Então, posso não usar o pão, mas eu posso pegar outras opções. Então, assim, tem gente que come até de manhã mandioca cozida, inhame cozido, sem problema algum. Tá, tá. O Gleison está agradecendo você e eu não fiz nada, estou só Nada. ajudando aqui. A Eli falou verdade, eu mesmo tenho, além da ela, a asma. É isso aí que a gente está falando. O Gleison falou, esse ano eu fiquei diabético. A Janaína disse, acho que temos um grupinho do doce, sorvete e bolo, né? Vivi, Cris e Eli. É a Tá turma que está engordando e não sabia por quê. Olha, estão se vendo? entregando, né? Estão A se gente entregando. Ai, gente. Falar de nutrição é muito divertido também, tá vendo? Tá vendo? Jennifer, as perguntas terminaram, pelo menos por enquanto. Eu queria só fazer um comentário, que é uma coisa que eu tenho visto acontecer muito, principalmente no interior, em cidade pequena. O paciente está precisando de gastrostomia, ele Uhum, vai para o hospital e o médico faz um pacote, principalmente no SUS, mas eu vejo inclusive em hospital particular. uhum, Ah, ele está precisando de gastro, então ele vai para a cirurgia, a gente vai fazer a gastro e a tráqueo. uhum. E o Entendi. paciente não precisa de tráqueo. Mas eu não sei Uhum, por quê, que eles acham que, já que a pessoa com ela foi para o hospital, eles vão fazer duas em uma, sabe? Já vai dar uma sedação, já faz tráqueo, faz gastro, e ele sai com tudo feito do hospital. uhum, Então, eu queria falar não seria com você, porque você sabe disso melhor do que eu, seria com os pacientes. uhum, Não deixem isso acontecer, né? Gastro é uma coisa, tráqueo é outra completamente diferente. Vocês vão precisar delas em ocasiões diferentes, em momentos diferentes, por necessidades diferentes, né? Então, não caiam nessa conversa de chegar no hospital precisando da gastro e o médico falar, então já vou fazer gastro e tráqueo, você já volta para casa com o pacote feito. Não, não tem isso. Você vai para o hospital porque você não está conseguindo se alimentar, você vai para fazer uma gastrostomia. Faz a gastrostomia e volta para casa. Não tem que uhum, aceitar o médico querer fazer, que já vai fazer uma gastro, uma tráqueo e te devolver com tudo feito para sua casa. Né, Jennifer? Tem que bater o pé e falar o que você quer e o que é certo, né? A não ser que você esteja com um problema respiratório, não consiga mais usar máscara, enfim, porque tem pacientes, a gente conhece, tem casos aqui em São Paulo, nós temos casos de pacientes que há 10 anos usam VNI, máscara, 24 horas por dia e não foram para a traqueostomia ainda. Então, uhum, não é porque você faz uma semana que eu uso máscara 24 horas, então eu já estou precisando da traqueostomia. Não. Traqueostomia é outro ponto, é aquele ponto que você não tolera mais a máscara, ou você não consegue, o ar não passa mais por essa região bulbar, e aí é o momento da traqueostomia. Mas fora isso, não é. Então, é muito diferente gastro de tráqueo, né, sim. Jennifer? E aí, aproveitando, Jorge, daí a importância, né? Como a gente estava falando de, infelizmente, o pessoal comentando no grupo que não tem muito nutricionista, não dá muita sorte, da gente perceber que não é só na nutrição, a gente tem muitos profissionais ainda, infelizmente, desinformados, e aí que vem a importância ainda maior da associação, por exemplo, né? De levar essa informação para o paciente entender com os profissionais o que deve ser feito, em que momento deve ser feito, para que ele tenha ciência do que está acontecendo com ele, né? Porque senão, se o médico, se o paciente não sabe, o médico falar que é para fazer, ele vai fazer, porque não sabe.
Então, ter esses esclarecimentos, né, conversar mesmo, estar participando dessas lives, participando da associação, vendo as coisas, isso é importante para a gente saber, ter conhecimento. É isso mesmo. Gente, eu queria falar, para finalizar, falar da campanha dos anjos que nós estamos fazendo. Se você acessar o site da Procura, www.procuradaela.org.br, logo na homepage você vai achar um post sobre a campanha dos anjos. Clica lá, você vai ser redirecionado para a página exclusiva da campanha dos anjos. É uma campanha onde você pode se tornar um anjo da procura, fazer uma doação a partir de R$ 10 por mês. E por que é tão importante? Por que nós estamos precisando de um anjo? Porque nós estamos precisando de doações, porque a associação vive exclusivamente de doações de pessoas físicas e jurídicas. Nós não recebemos R$ 1 do governo e as nossas doações nos últimos 3 meses secaram. As pessoas estão com uma renda menor, as empresas estão passando por dificuldades e elas deixaram de nos ajudar. E nós temos despesas muito grandes para cumprir, nós temos uma sede, nós temos 2 funcionárias, assistentes sociais. Além disso, nós temos despesas de correio, temos 130 aparelhos respiratórios que estão com vocês, estão com 130 pacientes à procura, e esses aparelhos dão despesa, vão para manutenção. Para vocês terem uma ideia, um ventilador de suporte à vida, cada vez que vai para a revisão, custa em torno de 13 a 15 mil reais a revisão do aparelho, e isso é um custo que a gente, para poder manter, a gente precisa da ajuda de vocês. Para muitos de vocês, R$ 10 por mês é uma coisa que dá para ajudar, e para nós, se a gente conseguir 1.000 pessoas que ajudem com R$ 10 por mês, para nós vai ser a forma que nós vamos encontrar de continuar podendo ajudar vocês. Por isso eu peço que entrem no site e façam adesão na campanha dos anjos. Para terminar, eu queria pedir para a Jennifer que ela falasse novamente sobre a live de amanhã da doutora Adriana Klein, e é a TO que vai fazer uma live amanhã às 20 horas, não é isso, Jennifer? Isso. Então, todo mundo que está aí assistindo a gente agora, né? Amanhã, no grupo da Procura, também às 8 horas, doutora Adriana Klein, terapeuta ocupacional, com um assunto interessante de posicionamento, conforto e função, desafios da terapia ocupacional para pacientes com esclerose lateral amiotrófica. É um assunto completando o outro, né? É isso aí, isso mesmo. Então tá bom. Jennifer, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua aula, foi fantástica. Acho que a gente tirou dúvida aí de bastante gente. E obrigado por se colocar à disposição das pessoas aí. Tenho certeza que vai chover gente atrás de você aí, porque você se colocou à disposição e o pessoal, você já ajuda. Olha, eu sei quantas pessoas você ajuda aqui da associação e vai aparecer mais gente pedindo sua ajuda aí. Então, muito obrigado por você estar com a gente, obrigado por você ajudar tanta gente e ser quem você é. Obrigado. Jorge, eu que agradeço cada um de vocês que estão aqui, né? Que ficaram aqui com a gente. Espero muito de coração de ter tirado muitas dúvidas. Eu brinquei assim que demora, mas às vezes demora para a gente responder, mas a gente está realmente aqui para ajudar mesmo e auxiliar. Ó, coração demais para vocês. E saudades, né? Então tá bom. Saudades, sim. Então tá bom. Obrigado, Jennifer. Obrigado a todos vocês que ficaram com a gente até agora e até amanhã. Amanhã estamos de volta, então. Um beijo para todos. Até amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.